Aleluia. Bom dia! Quem ainda está acordando aí, deixa eu ver. Eu sei que tem uns que são mais lentos e tudo, mas olha, irmãos, eu quero dizer para você que hoje é um culto especial. Nós estamos encerrando o nosso jejum de 21 dias e nós vamos orar por curas e milagres, amém? Essa a gente chamou de cruzada de milagres. Deus vai mover de uma forma surpreendente. Portanto, vocês estão acostumados em me ouvir a falar 50, 60 minutos. Hoje eu só vou falar em 20 minutos. Mas esses 20 minutos vai valer por 60, porque eu quero que a gente separe pelo menos 20, 30 minutos ainda para a gente orar com pessoas que precisam receber oração. Você que foi convidado e está aqui, com certeza você vai ser ministrado da parte do Senhor. Nós vamos orar com imposição de mãos e o Senhor vai operar na sua vida. Muito bem, abre a sua Bíblia para ativar a sua fé. Eu quero ler com vocês Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo... Marcos capítulo 5, versículo 24. A partir do versículo 24. Olha que interessante. A partir do versículo 25. Grande multidão o seguia, comprimindo. Nós estamos falando de quem? De Jesus. Versículo 25. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Quantos anos, gente? 12 anos sofrendo. Fala para o seu vizinho aí, 12 anos. E qual era o sofrimento dessa mulher? Era uma hemorragia que não parava. Imagina uma mulher nos seus dias de período, menstrual, já é difícil, já é desafiador. Essa mulher, ela viveu 12 anos sofrendo. Alô? Tem alguém aí? É muito sério isso. Imagina o sofrimento dessa mulher. Olha só o 26. E muito padecera a mão de vários médicos. Alguém já sofreu na mão de médico aqui? Quem já sofreu na mão de médico? Foi para um, deu um resultado, diagnóstico, foi para outro, deu outro diagnóstico. Ela padeceu porque ninguém conseguia curar ela. Tendo despedido tudo quanto possuía, ela pegou todo o recurso que ela tinha, ela disponibilizou para resolver o problema de saúde dela. É óbvio, isso qualquer pessoa fazia. Olha só, ainda o versículo 26. Sem, contudo, nada aproveitar. Então ela disponibilizou o recurso, a casa, tudo que ela tinha, terreno, poupança, tudo, e nada aproveitou. E ela continuou sangrando. E ainda diz mais, pelo contrário, indo a pior. Quando você pensa que as coisas não podem piorar, pode piorar, né, Jonatas? Cadê o Jonas? Pode piorar. Fala para o seu vizinho aí, pode piorar. Mas nós vamos aprender com essa mulher como sair de uma situação dessa. Alguém aqui está sofrendo mais de um ano por alguma situação na sua vida? Levanta a mão, não tem vergonha não. Alguém aqui mais de 2 anos, uma situação? 3, eu vou aumentar o espaço, porque toda hora levanta a mão, gente aqui. 5 anos, meu Deus. 10 anos, quem tem alguma situação? Pois é, essa mulher, ela sofreu por 12 anos, gastou todo o recurso dela, e a coisa ia de mal a pior. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão,
tocou-lhe as vestes. Preste atenção, essa mulher por 12 anos sofrendo, gastando o que não tinha, indo de mal a pior. Eu fico imaginando que a fé dela estava onde, gente? Lá embaixo. A esperança dela estava onde? Lá embaixo. Mas só que alguém que está passando por uma dificuldade, fica com os ouvidos atentos. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ouviu falar da fama de Jesus. Talvez você está aqui, não por causa de Jesus em si, mas alguém te convidou, alguém te falou, olha, nós vamos fazer uma cruzada de milagres, Jesus vai estar lá, Jesus vai operar. Você ouviu e você atendeu. Olha, vamos seguir na leitura aí, ó. Olha que interessante. Ela ouviu e ela foi atrás dele. Olha que bonito isso. Ela teve uma atitude, mesmo depois de sofrer 12 anos na mão de médicos. O que foi que ela fez? Ela ouviu falar de Jesus e ela foi atrás dele. A fé daquela mulher nas histórias de curas e milagres que Jesus operou, que Jesus operava, ativou a fé dela, despertou a fé dela, trouxe esperança para quem há 12 anos estava sem nenhuma fé e nenhuma esperança, gastou tudo que tinha. Isso aqui, gente, é muito sério e eu preciso da sua atenção. Versículo 28 diz, olha o que essa mulher dizia. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Uau, que coisa, hein? Ela ouviu falar, ela não olhou para as suas circunstâncias, ela não olhou para si, mas ela foi perante Jesus, foi atrás dele, porque ela ouviu falar, e ela foi, mas não foi de qualquer jeito, não foi calada, cabisbaixa, ela foi falando, se eu apenas lhe tocar as vestes, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Uau, gente, isso é poderoso demais, isso é algo magnífico demais. Olha aí o 29, e logo se lhe estancou a hemorragia, foi de imediato, e sentiu no corpo, está curada do seu flagelo. Gente, a coisa foi tão forte que era 12 anos, sangrando. Lembrando que naquela época não tem absorvente, como você está acostumada. Como eu faço supermercado lá em casa, eu que compro a minha esposa. Os primeiros anos de casado dá uma vergonha, né? Botava embaixo das compras. Hoje eu compro mesmo um pacotinho assim. Naquela época não. Naquela época era pano, diga misericórdia. Era pano. Alô, cadê as mulheres? Ô, pastor, não dá para mudar de assunto? Não, eu estou contextualizando para você entender. Foi 12 anos aquela mulher sangrando. E um detalhe, quando ela creu, foi falando, se eu apenas lhe tocar nas vestes, serei curada. Eu vou ser curada se eu tocar nas vestes dele. Na hora que ela tocou, estancou na hora. A Bíblia, aquilo que a Bíblia registra, irmãos, é relevante a gente enfatizar, mencionar. Na hora que ela tocou, estancou na hora. 12 anos de hemorragia, médicos nenhum resolviam. Ela ouviu falar da fama de Jesus, ela creu, a fé dela foi ativada, a esperança, ela foi falando. Na hora que ela tocou, a Bíblia diz aí, olha, e logo, versículo 29, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo, está curada do seu flagelo. A cura de Deus é assim, é imediata. É imediata, acabou. Foi comigo assim, fui liberto, aos 17 anos de idade, na hora, Senhor, acabou tudo.
É de imediato. Mas observa aqui a condição dessa mulher. Porque talvez você possa me argumentar, não, pastor, o senhor não sabe o quanto eu estou sofrendo. Você não sabe o quanto que eu estou passando. Olha, quando a Bíblia relata a história dessa mulher, meus irmãos, é de se compadecer. Eu não sei se alguém aqui está passando o pior que essa mulher estava passando. Mas eu sei o seguinte, que o que essa mulher tem e fez, você tem e está fazendo. Você ouviu falar da fama de Jesus e você veio e você está aqui. E com essa palavra, eu espero que a sua fé seja ativada. Porque eu chamei na frente agora há pouco, né, para orar pelos pedidos aos pessoais, metade veio. Quando eu fizer o apelo e chamar para você que precisa de oração e que precisa de uma cura, de um milagre, não sou eu que vou estar aqui, os supervisores, pastores, não, vai ser Jesus. Então venha nessa disposição e venha igual a mulher. Se eu apenas lhe tocar, eu fico imaginando ela puxando assim mesmo. Porque Jesus estava ali rodeado de pessoas, e ela veio, tocou. Na hora que ela tocou, ela foi curada de imediato. Diga glória a Deus. Vamos seguir na leitura. Vamos ler até o 34, versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, dele saíra o quê? Poder. Ele sentiu que dele saiu poder. Então ele ia andando, né? A mulher tocou nas vestes, ele, opa, alguém me tocou, tá aí, ó, tá registrado aí, ó. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Por quê? Ele não viu quem tocou, mas ele sentiu quem tocou, porque dele saiu poder. Eu digo uma coisa para você, como ministro do Senhor já há algumas décadas, eu sinto quando o poder é liberado. Eu sinto quando eu imponho as mãos, o Senhor libera poder. Eu sinto, sabe, às vezes eu vou orar por alguém, não flui nada, mas eu oro com encargo e clamo o Senhor. Mas tem uns que eu sou atraído como um imã. Que aí quando eu toco, quando eu imponho as mãos, olha para mim, jovem, esquece o celular agora. Impõe as mãos, acabou. Às vezes eu não preciso falar nada. Não preciso falar nada, só imponho as mãos. E na hora que eu imponho as mãos, é algo extraordinário. Nós tivemos a nossa conferência da Vinha Espírito Santo. Quem participou aqui? Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, nós terminamos com um corredor apostólico. Pastor, o que é isso? Eu coloquei todos os pastores, obreiros aqui na frente, as pastoras, esposa de pastores, e aí a gente fez uma fila aqui, aí veio essa ala, depois aquela foi passando por aqui. Irmãos, tinha uma atmosfera de glória aqui, mas não era porque era nós, era Jesus que estava aqui. E virtude saía. Tinha uma galera que caía, levantava, caía, não aguentava tanto poder. Tinha uma menina bem aqui, que ela vinha dando, eu falei, não põe mais as mãos, que ela caiu umas 3 vezes, aí lá vinha um, tacava a mão, ela caía a 4. Caía, eu falo, não põe as mãos, deixa ela ir embora, não, pá, ficava caindo. De tanta glória e poder de Deus. Eu não caio não, pastor, tá bom, deixa Jesus te pegar para ver se tu não cai. Eu era presbiteriano, roxo, sempre cria no poder do Espírito. Esse negócio de cair nada, queda eu. O que foi que aconteceu, gente? Poderoso. É o poder de Deus, é a unção do Espírito, é para quem crê. E aí quando Jesus pergunta, versículo 31, olha o que disseram, responderam-lhe seus discípulos, olha o que os discípulos falaram: vês que a multidão te apertas e dizes, quem me tocou? Ah, Jesus, o Senhor está brincando com a gente. Tanta gente está te apertando aqui, puxa para lá, empurra para cá, e o Senhor pergunta, quem lhe tocou? Responderam-lhe isso os seus discípulos. Versículo 32, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. E ele ficou procurando.
Ele insistiu. Aí aqui você observa uma das coisas que muitas pessoas não gostam que os pastores fazem. Pede para levantar a mão, pede para vir na frente, para identificar. É o que Jesus está fazendo aqui. Irmão, Jesus estava andando. A mulher tocou, ele parou e falou, alguém me tocou. Aí os discípulos, não, Senhor, todo mundo te toca, te aperta. Como perguntas isso? Não, alguém me ficou procurando, querendo identificar a pessoa. É importante que você seja identificado, porque se saiu virtude de Jesus para você e você foi curado, é curado, essa manifestação tem que ser confessada, testemunhada. Fui eu fui curado. Fui eu fui abençoado. Isso glorifica o nome do Senhor. Diga aleluia. Mas forte, diga glória a Deus. Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, é assim que alguns ficam. Ih, pastor, não vou levantar não. Não vou levantar minha mão não, tenho vergonha. Vixe, esse povo todo vai olhar para mim, vai rir de mim. Ela ficou com medo também. Ela ficou atemorizada. Eu fico imaginando aquela mulher, irmãos, ali aflita por aquela situação. Mas por que ela ficou assim? Eu vou te falar mais. Costume do povo de Israel, quando a mulher está nos seus dias de mulher, né? Pré-menstrual e tal, período menstrual, o homem não pode tocar na mulher, e nem a mulher pode tocar no homem. Porque senão o homem era considerado impuro. Alô, quem está me entendendo? Aquela mulher, 12 anos, sangrando. Então aquela mulher, olha para mim, era completamente rejeitada na sociedade, porque ela era considerada uma mulher impura, que o período menstrual dela não cessava, ela já estava por 12 anos, então todo mundo queria a distância dela, porque se esbarrasse, tocasse nela, era impuro, tinha que fazer todo um ritual de purificação. Alô? E longe de todo mundo. Então aquela mulher, quando ela foi lá tocar Jesus, ela foi assim, gente, ó. Tem uns que querem vir assim aqui na frente, eu sei. Não tem problema não, pode vir assim. Ela foi bem assim, ó. Porque se ela fosse reconhecida, ela podia ser até apedrejada. Porque ela estava meio que cometendo um crime, expondo toda aquela multidão à impureza. E o povo irado, meu amigo, naquela época, naqueles dias, apedrejava mesmo. Então ela, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operaria, olha só, lhe operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Uau! O que foi que ela fez? Ela veio e se prostrou. Fui eu, Senhor. Ela rompeu com o medo dela. Ela rompeu com a vergonha dela. E se expôs, fui eu. Então, ela colocou-se diante dele e declarou toda a verdade, os 12 anos, o que ela vinha sofrendo. Ela se colocou. Olha o que Jesus disse, eu encerro aqui a leitura. Ele disse: filha, vamos ler juntos? A tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Dê uma salva de palmas para Jesus. A tua fé te salvou. Você pode até me dizer, pastor, não tenho mais fé, o senhor vai orar aí para mim? Você que pensa que você não tem fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, quase do tamanho de um grão de areia, essa fé tem poder para mover montanhas. Diga glória a Deus. Então, se eu conseguir, através dessa palavra, ativar essa fé do tamanho de um grão de mostarda, meu Deus, esses 12 anos
de sangramento dessa mulher foi movido. Esses 12 anos foi removido dela e ela foi curada. Diga glória a Deus. Então preste atenção aqui, nesse versículo 34, eu quero destacar duas coisas. Primeiro, filha, a tua fé te salvou. Ninguém pode salvar você se você mesmo não crê em você, se você mesmo não acredita, se você não tiver fé em Deus. Você precisa de ter, pastor, eu não tenho fé. Tem sim, está aí. Ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, vai mover montanhas. E eu digo uma coisa para você com toda a convicção: se você veio hoje aqui, é porque você tem fé sim, por isso que você está aqui. Essa pessoa te ajudou, essa pessoa que te convidou, te ajudou a estimular a sua fé. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é o que Jesus fala para ela: vai-te em paz e fica livre do teu mal. O Senhor tem prazer, pastor Roger, de libertar a gente de todo o mal. Quantos pais sofrem quando seus filhos estão sofrendo? Eu sei, sofre até o dobro, né? Sofre o triplo. Aí tem uns pais que dizem e ainda oram assim: meu Deus, tira essa enfermidade do meu filho, põe em mim. Está errado. Que é isso, pastor? Está errado. Você não é Cristo. Você não é Jesus. Jesus já fez isso. Dê uma salva de palmas para ele. Você não é o Cristo, ele é o Cristo. Pastor, o que eu faço então? Então ensine o seu filho que Jesus levou sobre si, naquela cruz, todas as nossas dores e enfermidades. Então o seu posicionamento é proclamar na vida do seu filho: Jesus já te curou, meu filho. Já está liberada a palavra de cura, a palavra de ordem, e que toda enfermidade não tem poder mais sobre a sua vida, sobre a sua mente. Como é comum, eu não tenho nada contra remédio, não tenho nada contra cirurgia, nada contra tratamentos, psicólogos, não tenho nada contra isso, acho que deve se usar, mas por quê que corremos primeiro para essas coisas, em vez de corrermos primeiro para Deus? Ah, pastor, não sei. Eu não condeno você, essa mulher fez o mesmo, ela gastou tudo o que ela tinha. Mas só que depois de 12 anos, quando ela ouviu falar da fama de Jesus, ela deu um basta. Chegou a hora de você dar um basta na sua vida. Chegou a hora de você dar um basta. Eu encerro a minha palavra para a gente orar, destacando aqui para você 4 coisas que essa mulher fez. Primeiro, ela ouviu do Senhor. Diga, ela ouviu do Senhor. Ouviu o quê? Das curas que ele realizava, dos milagres que ele fazia. Nós estamos numa cruzada de milagres. Diga glória a Deus. Olha a importância disso. Está piscando aqui, ó, ajeita para mim. Isso é o mesmo exemplo de Gênesis 42, 1, quando Jacó ouviu falar que tinha mantimento no Egito. Não tenho mais tempo para ler, mas no versículo 2 ele diz: os filhos deles vão para o Egito para que a gente não morra de fome. Se Jesus é a tua esperança, tu está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Para não morrer, eu opto por Jesus. Diga amém. Tem um exemplo também da rainha de Sabá, quando ouviu falar da fama de Salomão. Em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 9, sabe o que foi que ela fez? Ela saiu lá da terra dela e viajou e foi até Salomão para ouvir a sabedoria. E resumindo para você, palavra dela, ela disse: olha, Salomão, o que me falavam não é nem a metade do que eu vi com meus próprios olhos. Então preste atenção no que eu vou te falar. Jesus é para se experimentar. Não dá para viver da experiência dos outros. De experiências, até relatos bíblicos. Uma coisa é ler, se empolgar, outra coisa é experimentar da glória dele,
Foi o que essa mulher fez. Primeira coisa, ela ouviu do Senhor. Segunda coisa, ela foi ao Senhor. Diga, ela foi ao Senhor. Somente ouvir para ela não foi o suficiente. O que é que nós precisamos, meus irmãos? Meus amigos e convidados, nós precisamos ir até Jesus. É Ele quem diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, Ele te chama, Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há alívio da parte do Senhor para você hoje. Tem gente que está bem, não tem dívida, tem gente que está bem, né, tem saúde, mas a mente não tem alívio. É preocupação, medo, sabe, a mente, sim, só falta sair fumaça, assim, sangue do Cordeiro tem poder. Eu estou ficando velho, eu ainda não casei, ai meu Deus, eu tenho que casar, ai eu tenho que ter outro filho, ai... Só falta ficar louco, e olha, é pouco que não fica, só Jesus. O que você precisa? A Bíblia diz, resta um descanso para o povo de Deus. Diga amém. A terceira coisa que essa mulher fez, depois de ouvir, depois de ir até o Senhor, ela tocou no Senhor. Diga, ela tocou no Senhor. Como, pastor? Se Deus é espírito, nós não podemos tocar nele, ele não é matéria, ele é espírito. Como que se toca em Deus? Ei, a Bíblia diz que você é um ser espiritual, que possui uma alma e habita num corpo. Alô? Você pode sim tocar em Deus, voltando-se para o seu espírito e tocando Ele em espírito e em verdade. Por isso que às vezes a gente pede para você fechar os olhos, porque a Bíblia diz que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. A Bíblia diz que os olhos é a janela da alma. Te distrai, fica olhando, reparando, te distrai, te desconecta. Quando você fecha os olhos, você se volta para o seu espírito, e através do seu espírito você toca em Deus. Essa mulher tocou no Senhor. Ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes. Ah, meu irmão, quando ela tocou, ela foi curada. Ela foi curada, diga glória a Deus. Primeira coisa você já fez, você ouviu. Segunda coisa você fez, você veio, você está aqui. A terceira coisa é o que você precisa fazer. E eu encerro essa minha palavra. E aí nós vamos orar. Você precisa tocar no Senhor. Você precisa tocar no Senhor. Ele está aqui. Alguém crê? Diga amém. Amém. E quando você tocar no Senhor, e Ele tocar em você, você vai desfrutar como aquela mulher desfrutou, ricamente, do poder de Deus. O poder divino curou aquela mulher daquele flagelo. O Senhor disse para ela palavras de conforto. O que Ele disse? A tua fé te curou, vai-te em paz. Eita glória, eita glória, porque ficar-te livre desse mal. Alguém quer ficar livre aqui hoje? Aleluia. Jesus deu para ela, mais do que cura, lhe deu paz. Talvez você está aqui, está buscando paz. Você está no lugar certo, na hora certa. Ela confessou a cura divina diante de todos, e o seu testemunho foi encorajador, ao ponto de te encorajar hoje também. Fica de pé quem se sente encorajado.